Em 1977, algo aconteceu. Algo que, até hoje, ninguém conseguiu explicar. Um sinal vindo do espaço profundo foi captado por um radiotelescópio nos Estados Unidos. Durou apenas 72 segundos. E depois, silêncio. Nunca mais se repetiu. Quando um astrônomo analisou os dados dias depois, ficou tão impactado que escreveu uma única palavra na margem do papel: Uau! E essa palavra se tornou o nome de um dos maiores mistérios da história da ciência. Estamos em 15 de agosto de 1977. Na Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos, existe um radiotelescópio chamado Big Ear. Sua função é simples: ouvir o universo, captar sinais de rádio vindos do espaço. A maior parte do tempo, o que ele capta é ruído cósmico, radiação de fundo, sinais fracos e aleatórios que fazem parte do barulho natural do universo. Mas naquela noite, algo diferente apareceu. Um sinal claro, forte, focado, vindo de uma direção específica, a constelação de Sagitário. Não era ruído, não era interferência, era algo que parecia intencional. E aqui o caso começa a ficar estranho. O sinal durou exatamente 72 segundos, não mais, não menos. E esse número não é coincidência. 72 segundos era o tempo máximo que o Big Ear conseguia observar um único ponto no céu, por causa da rotação da Terra. Ou seja, o sinal apareceu no momento em que o telescópio passou por aquela região do espaço e desapareceu no exato instante em que o telescópio seguiu adiante. Como se alguém tivesse transmitido algo naquela direção, naquele momento. Dias depois, o astrônomo Jerry Ehman estava revisando os dados impressos pelo computador. Linhas e mais linhas de números, a maioria irrelevante. Até que ele viu uma sequência que não fazia sentido. 6EQJU5. Um pico absurdo de intensidade, um sinal 30 vezes mais forte do que qualquer coisa ao redor. Ehman olhou para aquilo e, sem pensar, pegou uma caneta vermelha e circulou a sequência. Ao lado, escreveu: Uau! Não era uma análise científica, era espanto puro. Mas o que tornava esse sinal tão especial não era apenas a intensidade, era a frequência. O sinal foi captado muito próximo de 1420 MHz, e isso é extremamente significativo. 1420 MHz é a frequência natural do hidrogênio, o elemento mais abundante do universo. E há décadas, cientistas acreditam que se alguma civilização inteligente quisesse enviar uma mensagem pelo cosmos, essa seria a frequência escolhida. É como se fosse o canal universal, a frequência que qualquer ser inteligente reconheceria como algo que merece atenção. E foi exatamente nessa frequência que o sinal apareceu. A partir daquele momento, começou uma busca que durou décadas. O Big Ear foi apontado de volta para a mesma região do céu. Outros telescópios ao redor do mundo foram direcionados para a constelação de Sagitário. Equipamentos mais modernos, tecnologias muito mais avançadas do que as de 1977. E o resultado? Nada. Silêncio absoluto. O sinal nunca mais se repetiu. Nenhum vestígio, nenhuma variação, nenhum eco. 72 segundos, uma única vez. E depois, o vazio. As tentativas de explicação começaram a surgir. A primeira e mais discutida, interferência terrestre. Satélites, aviões, equipamentos eletrônicos, qualquer coisa que pudesse ter gerado aquele pico de sinal. Mas a análise mostrou que não havia nenhuma fonte terrestre compatível. A segunda hipótese, um fenômeno natural. Talvez uma estrela, talvez uma nuvem de gás, talvez algum evento cósmico desconhecido.
Mas nenhum fenômeno natural conhecido consegue produzir um sinal tão forte, tão focado e tão breve em uma frequência tão específica. A terceira tentativa, mais recente, sugeriu que o sinal poderia ter sido causado por cometas passando pela região, com nuvens de hidrogênio ao redor. A ideia parecia promissora, mas a comunidade científica, em sua maioria, considerou a explicação insuficiente. A intensidade não bate, a precisão não bate, e o fato de nunca ter se repetido não bate. E então ficamos com o que temos: um sinal captado uma única vez, na frequência exata que a ciência considera ideal para a comunicação inteligente, vindo de uma direção onde não há nenhuma estrela próxima conhecida. Forte demais para ser ruído, preciso demais para ser acidente e silencioso demais desde então. Existe algo profundamente perturbador nesse caso. Não é o sinal em si, é o silêncio depois dele. Porque se fosse ruído, teria aparecido outras vezes. Se fosse um fenômeno natural, teria sido replicado. Se fosse interferência, teria sido identificado. Mas nada disso aconteceu. O que restou foi uma sequência de 6 caracteres num papel velho, um círculo de caneta vermelha e uma palavra escrita às pressas por um homem que, por um instante, acreditou ter ouvido algo que não era deste mundo. Jerry Eman, anos depois, disse algo que talvez resuma todo o mistério. Ele disse que deveria ter durado mais tempo. Se fosse real, se fosse uma mensagem, deveria ter continuado. Mas não continuou. E talvez esse seja o ponto mais inquietante de todos. Não é o que o sinal disse, é o que ele deixou de dizer. Até hoje, quase 50 décadas depois, o sinal UAU permanece sem explicação, sem origem confirmada, sem repetição, sem resposta. 72 segundos de algo que não deveria existir, e um silêncio que continua até agora. O que foi aquilo? Uma mensagem? Um acidente cósmico? Ou algo que simplesmente não estamos preparados para entender? Talvez nunca saibamos, mas uma coisa é certa. Naquela noite de 1977, o universo fez um som e depois ficou em silêncio. E esse silêncio talvez diga mais do que qualquer resposta. E você? O que acha que Jerry Eman realmente captou naquela noite? Deixa sua teoria nos comentários, porque até hoje ninguém conseguiu explicar.